Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Alexandre, meu amigo, boa noite. Boa noite, Max. Graças a Deus. Estamos lá, né, na nossa caminhada, né? Nossa longa caminhada nas Na pegadas de nossa. Paulo. Estamos estudando, nós que somos os maiores beneficiários, né, desse Verdade. processo, a gente que mais precisa, né? Então, somos nós que mais precisamos, é que precisamos estar aqui, né? Muito Sempre bom. é a gente que mais precisa, né? Muito Sempre é bom. para nós que mais precisamos, né? A gente tem que lembrar sempre que quem trabalha na seara do Cristo, quando ele não pode se achar nunca, porque na verdade é ele que mais precisa, né? Não é isso? Verdade. Verdade, meu amigo. Alexandre, quer falar um pouquinho de como é que nós vamos trabalhar? Pode ser que tenha algum Pois é. amigo pela Sim, primeira sim. vez. Pode ser que tenha alguém que tenha vindo a primeira vez. Essa é a nossa segunda live de estudo sobre as cartas de Paulo. E a gente tomou como base a Bíblia de Jerusalém, que nós estamos seguindo desde o início das cartas, né? Semana passada estudamos Carta aos Romanos, capítulo 1. Hoje vamos estudar a Carta aos Romanos, capítulo 2. E tem como base também, né, Max, o outro livro, né, que você vai falar. Sim, também vamos estar utilizando aqui dentro o Evangelho, né? Aqui dentro, segundo Emmanuel aqui, e nas cartas de Paulo. É um compêndio, né, da Federação Espírita Brasileira, onde pegou tudo que Emmanuel escreveu sobre os versículos de Paulo, do Novo Testamento, e aqui dentro Emmanuel, obviamente, enriqueceu para a gente com comentários maravilhosos. E vai acabando que a gente vai citando outros livros, como o Alexandre citou, vários aquele dia, eu citei alguns, e vai ficando sempre na descrição do vídeo. Toda a biografia, Isso. sempre a gente coloca amanhã na descrição dos vídeos. Perfeito. Então, a ideia também é interação, né? As pessoas podem fazer comentário no chat, podem colocar perguntas no chat, né? A gente está vendo aqui a Beth, a Graça, a Sueli, o meu amigo Cecim, sejam todos bem-vindos, né? Jesus disse que todas as vezes que tivessem 2 ou mais pessoas reunidas em nome dele, estaria entre eles. Então, Jesus também está aqui conosco, né? Com certeza, com certeza. Fazer a nossa prece, meu amigo? Então, vamos fazer a nossa prece, então, de início das nossas atividades? A gente pede aos irmãos que estejam assistindo conosco ao vivo, que procurem se concentrar também. Nós vamos fechar nossos olhos, mentalizando a figura amiga de nosso Mestre Jesus, com seu sorriso meigo, seu olhar suave e penetrante em nossos corações. E assim ele nos convida. Aqui estou, que queres de mim? Mestre querido, em mais uma noite nos reunimos em teu nome e sob o olhar dos teus discípulos, dos teus apóstolos, daqueles primeiros cristãos que foram tão tocados em seus corações pelo teu amor incondicional. É isso que buscamos essa noite, Senhor. Partilhar contigo as experiências que eles partilharam. Viver aqueles sentimentos dos primeiros cristãos, que, como sabemos, nesse período de tantas dificuldades, de tantas transformações, de tantos conflitos morais, éticos, sociais, que possamos nós, os trabalhadores da última hora, os cristãos espíritas, servir-te da melhor forma, amar-te, Senhor, quem sabe como tu nos amas, amando os nossos irmãos, dando exemplo de transformação moral, primeiro em nós, e depois naqueles mais próximos de nós. E quem sabe, por fim, Senhor, a nossa sociedade se converta ao teu amor. Envolva-nos nesta noite, que as bênçãos dos primeiros cristãos possam tocar-nos e possam nos inspirar para estudarmos as cartas de Paulo. Que assim seja. Assim seja. Feliz com prece. Vamos lá, meu irmão. Acho que você vai falar um pouquinho de Estevão, né? Eu trouxe um material aqui, né? Fui convocado, né? Na semana passada eu fui convocado a falar de Estevão, e aí eu trouxe aqui um material. É claro que a nossa ideia não é acabar o assunto, né, Max? A gente vai ficar muito feliz se as pessoas desejarem mergulhar no cristianismo, né? Mergulhar nos exemplos, algumas colocações
colocações de Estevão que mostram o grau de entendimento desse espírito, né? Que o grau de influência que ele teve na vida de Paulo, né? As falas que nós trouxemos, os discursos, as posições de Estevão, eu vou compartilhar minha tela, tá? Eles estão todos no livro Paulo e Estevão. A gente, claro que pegamos apenas alguns recortes disso. Está aparecendo aí? Ainda apresentação não tá. de slide. Vou colocar aqui, só um minuto. Entrou ou não? Entrou. Está entrando aqui. Está o livro lá. Apareceu? Apareceu a capa do livro. Na minha tela, isso, a capa Paulo e Estevão, né? Isso. Tá. Então, assim, é claro que nosso objetivo não é esgotar o assunto, não é trazer o estudo específico sobre Estevão, mas trouxemos alguns pequenos recortes para mostrar o grau de conhecimento e de espiritualização desse espírito, né, que, tendo de posse só a primeira revelação, como ele já agia, como ele procedia, e o quanto ele influenciou Paulo, né, nessa missão dele. Então, o nome dele de batismo era Gesiel, né, e Estevão foi depois da sua conversão ao cristianismo, sugestão até de Simão Pedro, né. Nós trouxemos aqui alguns fragmentos do livro Paulo e Estevão para mostrar a envergadura espiritual, digamos assim, desse espírito, né, a grandeza espiritual de Gesiel e Estevão. Diz Emmanuel no prefácio do livro Paulo e Estevão: sem Estevão, não teríamos Paulo de Tarso. O grande mártir do cristianismo nascente alcançou influência muito mais vasta na experiência paulina do que poderíamos imaginar, tão só pelos textos conhecidos nos estudos terrestres. A vida de ambos está entrelaçada com misteriosa beleza. A contribuição de Estevão e de outros personagens desta história real vem confirmar a necessidade e a universalidade da lei de cooperação. Isso que nós estamos muito precisando no mundo de regeneração, né? Entender que a lei de cooperação é uma lei natural. E precisamos todos cooperar-nos uns para com os outros, sempre. Né? Na casa espírita, principalmente, né, Max? Todos nós, né? O tempo todo temos esse desafio. Sim. Vamos lá. Aqui Estevão falando, tá? Depois do pai apanhar 2 vezes quando foi à cidade, e com aquele sentimento, né, de orgulho ferido, de desejo de reparação, de querer se queixar com o questor lá romano, Estevão diz assim para o pai dele: coragem, pai, exclamou depois de ouvir a dolorosa exposição, pondo nas expressões de firmeza um acentuado cunho de ternura. Nosso Deus é de justiça e sabedoria. Confiemos na sua proteção. Aqui Estevão preso nas galés romanas, remando barcos. E os amigos todos, os outros prisioneiros todos, né? É claro que a gente não vai dar tanto spoiler do livro, que eu recomendo a todo mundo a ler, mas a maioria a gente já sabe que já conhece a história. Depois que Gesiel é preso, e nas galés, todos os escravos, né? Todos os que eram condenados à morte, condenados pelos romanos, recebiam prisão perpétua e iam ser escravos nas galés, né? E aí Estevão diz essa pérola aqui para os outros prisioneiros, para os outros escravos. Mas todo o serviço é de Deus, amigo, respondeu Gesiel, altamente inspirado. E desde que aqui nos encontramos em atividade honesta e consciência tranquila, devemos guardar a convicção de servos do Criador, trabalhando em suas obras. Preso, escravizado injustamente. E dizia isso. Aqui, quando ele é assaltado no porto de Cesareia, e o ladrão ia matá-lo, né? E aí ele saca da bolsa de dinheiro, poucos recursos que ele tinha, e diz para aquela pessoa que ia matá-lo: não me mate, não me mate, e entrega o dinheiro para esse homem. Eu esqueci o nome do personagem. E o homem agradece e não o mata. E aí ele solta essa outra pérola: o dinheiro é sempre bom, disse Gesiel, quando com ele podemos adquirir a simpatia ou a misericórdia dos homens. Esse é Gesiel. Aqui Gesiel, quando encontra com Simão Pedro, e Simão Pedro fala para ele que o Messias já tinha vindo e entrega
os ditos do Senhor, né, que são aqueles primeiros escritos de Levi, que Levi, Jesus estava ensinando, e Levi, que era o único discípulo na época que sabia ler e escrever, era coletor de impostos, né? Pois não, Max? Anotando. Ele estava anotando. Levi anotava na hora. Jesus estava fazendo o sermão, falando, e Levi anotando na hora. E Gesiel, quando toma posse desses documentos, né, dos escritos do Senhor, ele diz: encontrei o tesouro da vida, preciso examiná-lo com mais vagar, quero saturar-me da sua luz, pois aqui presinto a chave dos enigmas humanos. Quase em lágrimas, leu o Sermão da Montanha, secundado pelas comovedoras lembranças de Pedro. Em seguida, ambos passaram a comparar os ensinos do Cristo com as profecias que o anunciavam. Quer dizer que Gesiel ele era versado na lei mosaica, no Antigo Testamento, mas ele sabia que o Messias viria e não seria reconhecido pelo próprio povo, né? Principalmente pelo profeta Isaías, tem essas descrições, né? O Cristo nos trouxe a mensagem do amor, explicou Pedro. Completou a lei de Moisés, inaugurando um novo ensinamento. A lei antiga é justiça, mas o evangelho é amor. Esses são os cristãos, né? Os primeiros cristãos, os mártires do cristianismo. E aqui a gente trouxe alguns fragmentos do discurso de Estevão, que Estevão, após Gesiel se restabelecer na casa do caminho, após ele se integrar à atividade e ser trazido para Simão Pedro como se fosse um filho do coração de Simão, ele se incorpora nas atividades da casa. E uma vez por semana haviam palestras para os necessitados, para aquelas pessoas que habitavam na casa do caminho e para outros que estavam ali nas periferias de Jerusalém. E Estevão ficou famoso pelas curas e pelos discursos que ele proferia, né? E aqui a gente tirou um fragmento desse discurso de Estevão, falando do cristianismo. Meus caros, eis que chegados são os tempos em que o pastor vem reunir as ovelhas em torno do seu zelo sem limites. Éramos escravos das imposições pelos raciocínios, mas hoje somos livres pelo evangelho de Cristo Jesus. Nossa raça guardou de épocas imemoráveis a luz do tabernáculo de Deus e nos enviou seu Filho sem mácula. Onde estão em Israel os que ainda não ouviram as mensagens da Boa Nova? Onde os que ainda não se felicitaram com as alegrias da nova fé? Esse é Gesiel. Deus enviou sua resposta divina aos nossos anseios milenários. A revelação dos céus aclara os nossos caminhos, consoante as promessas da profecia de todos quantos choraram e sofreram por amor ao Eterno. O emissário divino veio até o antro de nossas dores amargas e justas, para iluminar a noite de nossas almas impenitentes, para que se nos desdobrassem os horizontes da redenção. Continua Estevão. O Messias atendeu aos problemas angustiosos da criatura humana, com a solução do amor, que redime todos os seres e purifica todos os pecados. Aqui ele lembrando Jesus, né? O amor cobrirá a multidão dos seus pecados. Mestre do trabalho e da perfeita alegria da vida. Suas bênçãos representam nossa herança. Moisés foi a porta, o Cristo é a chave. Com a coroa do martírio, adquiriu para nós outros a láurea imortal da salvação. Éramos cativos do erro, mas seu sangue nos libertou. E é engraçado, né, que a gente até comentou na semana passada, Max, a questão da chave, né? Como várias situações e colocações do Antigo Testamento, a gente não tem a chave, né? Allan Kardec fala que essa chave está completa no Espiritismo, né? Mas no cristianismo também tinha a chave completa. A questão é que o cristianismo foi deturpado, foi vilipendiado, né? O anticristo predominou no nosso planeta por 1666 anos. Mas a chave está toda no cristianismo, né? Puro que o Cristo nos trouxe. Quiser falar, Max, à vontade, tá? Não, fica à vontade. Eu falo. Tá. Ele é o Filho de Deus iluminando o caminho, acima de todas as cogitações humanas.
fora de todos os atritos das ambições terrestres. Seu reino de paz e luz resplande na consciência das almas redimidas. Aqui ele invoca a questão da redenção espiritual, né? Todos aqueles que se redimem espiritualmente, que limpam-se de todas as impurezas, encontram o reino de Deus, que é o reino da paz e o reino de luz, sendo que luz é a grandeza espiritual que você cria dentro de você mesmo, né? Tirando todas as máculas, todas as suas imperfeições morais, né? Como já dizia Allan Kardec no Céu e Inferno, né? Cada imperfeição é uma fonte de sofrimento. Então, nossas imperfeições são as nossas fontes de sofrimento. Estamos terminando, para não cansar ninguém. Ainda bem que o Messias fora carpinteiro. Aqui ele é interpelado por Paulo, ainda Saulo, né? Que vendo aquele discurso de Estevão, o interpola, né, entra em contenda com ele, querendo discutir, e Estevão não aceita a discussão e responde assim para Saulo no momento. Ainda bem que o Messias fora carpinteiro, porque nesse caso a humanidade já não ficaria sem abrigo. Ele era, de fato, o abrigo da paz e da esperança. Nunca mais andaremos ao léu das tempestades, nem nas esteiras dos raciocínios quiméricos, de quantos vivem pelo cálculo, sem a claridade do sentimento. Então, são os sentimentos que nos iluminam, né? Filho de Deus, trouxe a luz da verdade aos homens, ensinando-lhes a misteriosa beleza da vida, com o seu engrandecimento pela renúncia. Sua glória resumiu-se em amar-nos como Deus nos ama. Por essa mesma razão, ele ainda não foi compreendido. E a gente aumentaria, né? Até hoje, o Cristo ainda não foi compreendido, né? Até mesmo nós espíritas ainda temos alguma dificuldade nisso, né? Em vermos o amor do Cristo em todos os nossos semelhantes. Acaso poderíamos aguardar um Salvador de acordo com os nossos próprios propósitos inferiores? Os profetas afirmam que as estradas de Deus podem não ser os caminhos que desejamos e que os seus pensamentos nem sempre se poderão harmonizar com os nossos pensamentos de Deus. Deus quer sempre o melhor para nós, mas o melhor nem sempre é o que nós queremos. O Cristo edificou entre nós seu reino de amor e paz, sobre alicerces divinos. Sua exemplificação está projetada na alma humana, com luz eterna. Quem de nós, então, compreendendo tudo isso, poderá identificar no emissário de Deus um príncipe belicoso? Não. O evangelho é amor, e em sua expressão mais sublime, o mestre deixou-se imolar, transformando-nos o exemplo da redenção pelo amor mais puro, pastor do imenso rebanho. Ele não quer que se perca uma só de suas ovelhas bem-amadas, nem determina a morte do pecador. O Cristo é vida, e a salvação que nos trouxe está na sagrada oportunidade da nossa elevação, como filhos de Deus, exercendo os seus gloriosos ensinamentos. Essa aqui é a última. O Cristo aconselhou que devemos dar a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Se tendes alguma acusação legal contra mim, exponde-a sem receio, e vos obedecerei. Mas no que pertence a Deus, só a ele compete arguir-me. Porque Paulo queria discutir, né? E Estevão, não. Eu dou a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E para coroar esse discurso dele, ele termina assim: amigo, o Sinédrio tem 1000 meios de me fazer chorar, mas não lhe reconheço poderes para obrigar-me a renunciar ao amor de Jesus Cristo. Fortíssimo, esse é Estevão. Esse é Estevão. Tem outro discurso, outras palavras, mas ia ficar desgastante para nós, para a gente só introduzir Estevão na nossa conversa. Esse é o Espírito Estevão, que, para completar a minha fala, depois que Jesus convoca Paulo a escrever, né, e é o que nós estamos estudando, né? Nós estamos estudando os pensamentos de Cristo, codificados por Estevão e falados por Paulo. Então, Jesus
convoca Estevão, que foi perseguido e assassinado a mando de Paulo, para ser o seu guia espiritual por 30 anos. E nessa tarefa que ele tem de divulgar o cristianismo para os gentios, Paulo é assistido espiritualmente por Estevão durante 30 anos. E Paulo tem uma expressão de Paulo, né, que eu e você já conversamos algumas vezes, que é: eu trago um espinho na carne, e que da minha parte, eu sempre imagino que essa questão de Estevão, né, o apedrejamento de Estevão, que por mais que ele não ficou paralisado na culpa, muito pelo contrário, ele caminhou e andou, né? Ele caminhou, e aonde ele ia, ele contava toda a história de novo, né? Quantas vezes alguém, quando ele foi preso por judeus ou por romanos, várias vezes ele contava toda a história de novo. É verdade. Fazia questão de contar a história, e não é se justificando, muito pelo contrário, era de confessar a história, né? Confessando, né? É verdade. Que ele era o responsável. Eu acho até que, assim, de Estevão. Exatamente. Eu acho até que, assim, o plano, a gente já falou isso, né? O plano de Deus é sempre o melhor, né? É sempre o melhor. Deus é perfeito, e os seus planos são perfeitos, mas nem sempre coadunam com a nossa índole, com a nossa forma de ser, com os nossos gostos, né? O plano para Paulo não era esse. O plano para Paulo era casar com Abigail, ter Estevão do lado e trabalhar o cristianismo em outras circunstâncias. Imagina Paulo e Estevão trabalhando juntos, em nome do Cristo. Então, a tarefa dele ficou pesada porque ele escolheu o caminho mais árduo, ele escolheu o caminho mais pedregoso, que, na verdade, refletia o próprio sentimento, o próprio pensamento, a própria índole dele, né? Impetuoso, austero, muito rígido, né? Então, de forma geral, os nossos caminhos refletem as nossas escolhas, né? De forma geral. E a questão que você está falando e agora você leu também no texto que Estevão comenta, né? A visão de Deus para os seus filhos é uma visão ampla, né? Ele sabe de onde a gente veio, para onde a gente vai. Exatamente. E como crianças, né? Para quem já foi pai, avô, avó, tio, você está falando com uma criança bem pequenininha ali dentro, ele quer o brinquedo naquela hora. Exatamente. Você está falando que não é o momento, que não é tudo, ele quer naquela hora. E às vezes a gente faz a mesma coisa, né? A gente faz as pressas, mas já querendo que seja aquele resultado, né? Eu costumo brincar, o exemplo que eu gosto de dar é assim: você tem 5 vagas num concurso, às vezes, público, e você tem 500, significa os 500 estudando e os 500 orando a Deus para passarem, né? Mas como são 5 vagas. Mas como se cada um achasse, né, que ele é especial perante Deus, né? Mas não é isso, né? Deus está ali dentro sabendo e conhecendo tudo que se passa conosco, o que é melhor para a gente. Parabéns, Alexandre, acho que belíssimo. Para a gente não ficar sem esse trio aí dentro, na próxima semana eu vou falar um pouquinho sobre Abigail. Por favor. Aí fica mais próximo ali da gente entender essa interação. Muito bom, muito bom. E hoje a gente vai estar lendo o capítulo 2, né, na carta aos Romanos, um capítulo muito bonito, o capítulo 2, como todas as cartas de Paulo, mas esse é um capítulo que trata exatamente alguma coisa que a gente está sempre discutindo no Evangelho, né? Então, lá no capítulo 2 da carta aos Romanos, né? Por isso é inexcusável, ó homem, quem quer que sejas, que te arvoras em juiz. Porque, julgando a outrem, condenas a ti mesmo, pois pratica as mesmas coisas tu que julgas. Sabemos que o julgamento de Deus se exerce segundo a verdade contra aqueles que praticam tais ações. Ou pensas tu, ó homem, que julgas os que tais ações praticam e tu mesmo as praticas, que escaparás ao julgamento de Deus? Ou desprezas a riqueza de sua bondade, paciência, longanimidade, desconhecendo que a benignidade de Deus te convida à conversão? Ora, com a tua obstinação e com teu coração impenitente, acumulas contra ti mesmo um monte de ira, no dia da ira em que se revelará o justo julgamento de Deus, que retribuirá cada um segundo as suas obras.
Isso aqui é uma frase bem emblemática, né? Que Deus restituirá a cada um as suas obras. A vida externa para aqueles que, pela constância no bem, visam a glória, a honra e a incorruptibilidade, a ira e a indignação para os egoístas e rebeldes, a verdade submissos à injustiça. Tribulação e angústia para toda pessoa que pratica o mal, para o judeu em primeiro lugar, mas também para o grego. Glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem, porque o judeu em primeiro lugar e também para o grego, porque Deus não faz acepção de pessoas. Portanto, todos aqueles que pecaram sem lei perecerão, e todos aqueles que pecaram com lei, pela lei serão julgados. Muito interessante. A gente vai comentar. Né? Porque são os que ouvem a lei que são justos perante Deus. Não são os que ouvem a lei que são justos perante Deus, mas os que cumprem a lei é que serão justificados. Quando, então, os pagãos, não tendo lei, fazem naturalmente o que é prescrito pela lei, eles, não tendo lei para si mesmos, são lei. Eles mostram a obra da lei gravada em seus corações, dando disso testemunho de sua consciência e seus pensamentos que, alternadamente, se acusam ou defendem no dia em que Deus, segundo o meu evangelho, julgará por Cristo Jesus as ações ocultas dos homens. Né? Maravilhoso o texto nessa carta. Muito bom. Deixar o Alexandre continuar e depois a gente volta comentando. Vamos lá. Ora, se tu te denominas judeu e descansas na lei e te glorias em Deus, tu que conheces sua vontade e que, instruído pela lei, sabes discernir o que é melhor, que estás convencido de ser o guia dos cegos, a luz dos que andam nas trevas, educador dos ignorantes e mestre dos que não sabem, possuindo na lei a expressão da ciência e da verdade? Ora, tu, que ensinas aos outros, não ensinas a ti mesmo? Pregas que não se deve furtar e furtas? Proíbes o adultério e cometes adultério? Abominas os ídolos e despojas seus templos? Tu, que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Pois, como está escrito, por vossa causa o nome de Deus é blasfemado entre os pagãos. Certamente, a circuncisão é útil, se observas a lei, mas, se és transgressor da lei, tua circuncisão torna-se incircuncisão. Se, portanto, o incircunciso guardas os preceitos da lei, porventura sua incircuncisão não será considerada circuncisão? E o fisicamente incircunciso, cumpridor da lei, julgará a ti que, apenas da letra e da circuncisão, és transgressor da lei? Pois o verdadeiro judeu não é aquele que, como tal, aparece externamente, nem é verdadeira circuncisão a que é visível na carne, mas é judeu aquele que o é no interior e na verdadeira circuncisão, é a do coração, segundo o Espírito e não segundo a letra. Aí está quem recebe louvor, não dos homens, mas de Deus. Muito lindo. Bom, né? Que raciocínio, né? É muito bom, né? Paulo é maravilhoso. Fico imaginando as igrejas se reunindo, né, para ler, para estudar isso naquela época, porque é isso que o cristianismo primitivo fazia. Exatamente. Recebiam essas epístolas de Paulo e faziam o que nós estamos fazendo nessa noite, no dia 6 de julho de 2020. Discutiam, interpretavam e discutiam essas cartas que Paulo fazia. Era exatamente isso. A primeira parte da carta que a gente viu, Paulo está falando, né, de quem somos nós para julgar alguém, né? Quem somos nós para julgar alguém? Exatamente. Quem somos nós? Porque é Deus que julga todos nós. Então, nós não temos o direito de julgar ao outro. Nossa, e também está dizendo, depois o Alexandre vai explicar melhor, mas quando ele diz judeu e grego,
Ele está querendo judeu porque eram exatamente aqueles que praticavam, né, a lei mosaica. E grego eram os gentios, né? Então, quando ele fala judeus e gregos, ele está falando todos os gentios. E quem eram os gentios? Gentios eram todos aqueles que não eram judeus. Que não eram judeus. Então, era o termo que os judeus usavam para falar que eram os heréticos, os não-judeus, né? Os que não eram tementes a Deus, né? Era o resto. Era o resto, pronto. Ficou boa essa. Era o resto. E aí Paulo está falando, olha, na primeira parte, né? A questão não é você falar que obedece à lei, que você conhece a lei. A questão é praticar a lei. A questão é você realmente praticar a lei. Quer dizer, você pode ser gentio, ou seja, você pode não ter nenhum conhecimento da lei, mas você pode praticar a lei de Deus, mesmo sem conhecê-la. E o que a gente vê hoje é igual. Às vezes você vê alguém que não quer ter uma relação sistematizada com a religião, mas que pratica a lei de Deus, que é a lei do amor, né? Então, aqui no livro O Evangelho por Emmanuel, comentário às cartas de Paulo, né? Esse livro que a gente está sempre usando, Emmanuel comenta o artigo, o capítulo 2, versículo 6, que retribuirá, está falando de Deus, a cada um segundo as suas obras. E aqui eu tirei um texto aqui dentro que diz, pelas próprias obras, texto de Emmanuel, o mundo é a oficina, o corpo é a ferramenta, a experiência é a oportunidade, o dever a executar é a missão a cumprir, o pensamento escolhe, a ação realiza, o homem conduz o barco da vida com remos do desejo, e a vida conduz o homem ao porto que ele aspira a chegar. Eis porque, segundo as leis que nos regem, a cada um será dado pelas próprias obras. Belíssimo, né? Belíssimo essa fala de Emmanuel. Então, a nós pelas próprias obras, será dado conforme nossas obras. Aqui a gente vai lembrar de um presente divino, que é o presente do livre-arbítrio. Então, Deus deu a cada um de nós o livre-arbítrio. E como o Alexandre estava comentando, quando ele falava de Gesiel e Estevão, mesmo que a gente erre, Deus respeita. Deus sabe o que é melhor para nós, mas nos deu o livre-arbítrio. No momento que ele nos entrega o livre-arbítrio, filosoficamente, nem isso ele consegue puxar de novo. Então, por isso que Deus quer que a gente nos entrega, nos dá a liberdade aqui dentro. E a cada um segundo suas obras. Perfeito. E aqui, de novo, vamos lembrar de Jesus quando falava, né? Conhecerei a árvore pelos frutos, né? Então, o mundo é uma oficina, né? Ou seja, é exatamente onde a gente precisa trabalhar os nossos valores morais. O mundo é oficina. Por isso que quando lá atrás, alguns irmãos nossos, lá no início dos irmãos católicos, lá no início, né, da Igreja Católica, muitas vezes se recolhiam, né, a mosteiros, né, iam viver reclusos, sem falar com ninguém, na verdade, havia um equívoco, porque o mundo é oficina. Então, eu preciso estar na relação com a outra pessoa para poder crescer, porque o mundo é oficina. Portanto, se a cada um será dado como suas obras, que obras receberão aqueles que não querem trabalhar na oficina do Pai? Que obras vai ter? Nada. Ele vai ficar lá parado, né? Ele não tem nada. Ele não... Pode falar. Perdão, pode falar, por favor, desculpa, termine. É porque eu sou da área de saúde, nem todo mundo... Muitas das pessoas não me conhecem, né? Me conhecem, sou da área de saúde, e eu costumo dizer em nossos estudos que o mundo é um grande hospital-escola, né? Alguns estão numa escola, e outros estão internados num hospital, né? Então, estamos no hospital-escola, né? Mas um grande hospital universitário. Tem uma música linda, né, do Anderson Freire, que fala Meu Hospital, né? É uma música linda do Anderson Freire, um cantor evangélico, que fala Meu Hospital, né? Ele fala exatamente o que você falou, né? Exatamente. Então, e aqui Emmanuel fala, o corpo é a ferramenta, né? Nosso corpo físico é a ferramenta. Muito bom. A existência é a oportunidade. Quer dizer, esta existência que nós estamos é a oportunidade de crescimento. Exatamente. O pensamento escolhe.
Por isso é importante o que Jesus colocou de vigiai, né? Vigiai o que? O pensamento. Orar é vigiai, vigiai o que? O pensamento. O pensamento escolhe. Todas as nossas ações, primeiro, elas nasceram no pensamento, né? Que criou uma imagem e depois ele coloca, a ação realiza. O homem conduz o barco da vida com os remos do desejo. Então, portanto, nós precisamos ter cuidado com aquilo que a gente deseja. Tem um ditado árabe, né? Esse ditado é árabe que diz, cuidado com aquilo que você deseja que você pode conseguir. Exatamente. Né? Ditado sábio, né? O instrutor de André Luiz também diz isso, né? O Clarence, no livro No Mundo Maior, ele fala, olha, todo desejo é manancial de poder, mas cuidado com o que você deseja, porque o que você deseja, você está atraindo. E nem sempre a gente quer o melhor para nós mesmos, né? Não, porque somos crianças espirituais, né? Exatamente. É a criança que ainda quer tomar o sorvete antes de se alimentar. É um desejo. E nós, como bons pais, a gente não deixa isso acontecer. A gente dá a primeira alimentação correta, porque nós atendemos as necessidades dos nossos filhos, não os nossos desejos. E Deus conosco é igual. Deus atende as nossas necessidades, não os nossos desejos. Perfeito. E eis porque, então, agora falando segundo as leis que nos regem. Então, a cada um será dado suas próprias obras. Ou seja, as leis que nos regem. Entre as leis que nos regem, está a lei que nos concedeu, que o Pai nos concedeu, que é o livre-arbítrio. A lei de evolução, a lei do trabalho. Perfeito. São exatamente as leis que a gente tem que seguir, porque a cada um de nós será dado segundo as nossas obras. Portanto, o pensamento idealiza, a ação faz. Se nós trabalharmos do bem, o que vai ser dado conforme as nossas obras é o bem. Okay. Se nós trabalharmos aqui dentro, não trabalharmos no bem, João tem uma frase maravilhosa no Evangelho de João, que ele fala, aqueles que ainda não estão no bem, né? Aqueles que ainda, ou seja, porque ninguém de nós é mal, nós estamos mal. Né? Exatamente. Então, não é de nossa essência, né? Não é de nossa essência. A nossa essência é do amor, nós fomos criados à imagem e semelhança. Portanto, qualquer pessoa pode falar para mim essa discussão filosófica, né? Se nós somos bons ou maus, qual é a nossa essência? Um cristão não pode ter dúvida disso. Né? Porque se nós fomos criados à imagem e semelhança, a nossa essência... Não tem como, né? E o que eu acho importante, né? Importante aqui, né? As obras, né? Porque o Cristo fala, Emmanuel também aumenta esse ensinamento, o que nos qualifica é o que a gente produz. Não é o que eu penso, não é o que eu falo, não é o que eu acredito. As minhas obras definem quem eu sou. E que são minhas obras? É o que eu construo dentro de mim, o que eu construo ao meu redor e o que eu construo nos meus ambientes, seja psiquicamente, seja como exemplo dos outros, seja de construção de ideal. Né? Porque nós, como os trabalhadores da última hora, desejamos tanto pregar o espiritismo, mas a gente tem que pregar mostrando que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa nas nossas ações. No trânsito, no trabalho. As minhas obras são o que eu impressiono no meu semelhante. A impressão que eu deixo no outro, isso é o que eu sou. Não é o que eu acho, não é o que eu olho no espelho e enxergo. Né? É o que o outro acha de mim. É o exemplo de bem que eu dou. Né? Tem um... Óbvio que nós estamos numa caminhada, né, Alexandre? A gente está numa caminhada. E, na verdade, quando a gente fala em ser um homem integral, a Joana de Ângeles tem um livro que fala exatamente isso. Lindíssimo. Nós estamos caminhando para a nossa integridade. E que integridade é essa? A integridade entre aquilo que eu falo, aquilo que eu penso, falo e faço são a mesma coisa. Então, essa é a integridade que a gente caminha. Tem um padre americano chamado John Powell. Ele tem livros lindíssimos. E ele, num dos livros dele, ele disse que estava na sala, é professor universitário, e o aluno falou para ele, padre, professor, eu já li livros do senhor, e o senhor está fazendo essa sala de aula diferente do que o senhor prega. Ele ficou muito abatido com aquilo, ele passou a noite em prece, em oração, e ele ficou muito chocado com aquilo. Mas no incomodou, outro dia, né?
incomodou. Mas no outro dia ele falou com os mesmos alunos e disse: você está certo. E eu também não me culpo, porque o meu caminhar aqui dentro é caminhar para que um dia eu seja tão íntegro que tudo aquilo que eu falo, eu faça. Então, esse é o nosso caminhar, né? Perfeito. Caminhar entre aquilo que eu penso, falo e faço. A gente vai caminhar para isso. Mas lembrando Paulo, né? Lembrando Paulo, né? O homem que eu quero ser, eu ainda não sou. O bem que eu quero fazer, eu ainda não faço. Mas o mal que eu não quero, ainda está vivo dentro de mim, né? Então, é aquela disputa, né? Como Allan Kardec fala, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelo esforço em que ele emprega para domar as suas inclinações para o mal. Não quer dizer que a gente não tenha mal ainda dentro de nós, que a gente ainda não tenha reflexos de inferioridades morais, de animalidade, mas o fato de você querer domar esses instintos já é um sinal de progresso, né? E quem sabe um dia não os domaremos todos, né? A graça de Deus. Deixar o Alexandre comentar aqui também. Eu trouxe um comentário bem breve aqui, 2 trechinhos. Achei muito linda essa questão que ele coloca, né, em Romanos 2:10. Paulo diz assim: glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem. Até complementando essa questão de segundo as obras, né? Então, se você pratica o bem, não interessa se você é preto, branco, azul, verde, sua opção sexual, sua opção de vida, como você anda, como você se expressa. Você tem que saber extrair o bem de quem é bom, né? Emmanuel diz assim: o bem flui incessantemente de Deus, e Deus é o Pai de todos os homens, e é por intermédio do homem bom que o Altíssimo trabalha contra o sectarismo, que ainda é bem humano, né, de querer se separar do seu semelhante, que lhe transformou os filhos terrestres em combatentes contumazes, de ações estéreis e sanguinolentas. E a gente até comentou no nosso estudo da semana passada, né? Toda vez que você está brigando, você pode ter certeza que você está se afastando de Deus. Então, o pai quer a conciliação, o pai quer o amor, ele quer a divisão dos seus filhos, né? Que se harmonizem. Que importa o aspecto exterior desse ou daquele homem? Que interessam a sua nacionalidade, o seu nome, a sua cor. Anotemos a mensagem de que são portadores. Se permanecem consagrados ao mal, são dignos do bem que lhe possamos fazer. Mas, se são bons, sinceros, no setor de serviço em que se encontram, merecem a paz e a honra de Deus. Quer dizer, todos os recursos que você tem, se você age no bem, você está em paz. A sua consciência te deixa em paz. E é isso que Paulo fala: glória e honra e paz para todo aquele que pratica o bem. E a recíproca é verdadeira. Quem sempre pratica o bem e usa todos os seus potenciais, encontra a glória, encontra a honra e vive sempre em paz, com a própria consciência, né? Não, é lindíssimo isso. E é interessante a gente buscar o seguinte: o que a gente quer, né? O que a gente busca, na verdade, né? Assim, e aqui eu não estou falando só da questão espiritual, eu estou falando até da questão material, né? Da nossa existência carnal aqui dentro. A gente vive em busca. Se a gente perguntar aqui dentro, milhares vão dizer que a grande finalidade, a grande busca do homem é pela felicidade, né? Mas o que é ser feliz, né? Ou seja, qual a conceituação do que é ser feliz? A filosofia tem textos e textos sobre isso, né? O que é uma vida boa, né? O conceito filosófico de felicidade, o que é uma vida boa. Então, se a gente vai nessa discussão, né, do que é felicidade, é muito interessante o que a gente colocou, o que o Alexandre colocou agora, que Paulo coloca, a gente fazer a seguinte reflexão. Vocês se percebem, quando você vai desejar, vai escrever ou mandar uma mensagem, ou escrever um cartão, hoje pouca gente escreve cartão de aniversário, né? Escreve uma mensagem, você vai falar para uma pessoa mais jovem, você fala assim: lhe desejo que Deus lhe abençoe com saúde e prosperidade, que você seja feliz, muito amor na sua vida. Prestem atenção nisso, vê se vocês concordam comigo. Quando a gente já tem uma certa maturidade, e a gente vai desejar um feliz aniversário para alguém também que já tem uma certa vivência, a gente fala assim, como o Alexandre, que fez aniversário há poucos dias, e eu falo assim: que Deus te dê muita saúde e paz. Exatamente. Porque é essa paz, né, Max?
Porque exatamente. É porque a gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo de que essa felicidade que a gente procura, ela está na paz. Exatamente. Ela está na paz. A felicidade que a gente procura está na paz. Então, muitas vezes, quando a gente é mais novo ali dentro, a gente ainda está buscando essa felicidade no ganho material, na relação afetiva, em conquistas de poder, de nome, de cargo e tudo mais. Mas a gente vai ter uma certa maturidade. Para mim, todas as vezes que eu faço, quando eu faço aniversário, anualmente, as pessoas que me desejam paz, eu falo, que bom que elas já estão vendo em mim alguma maturidade. Muita paz. E que bom que elas também já estão entendendo de que essa é aquilo que exatamente. É numa oportunidade que eu... E aí eu acabei de lembrar agora, glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem, o Alexandre comentou, numa oportunidade, o meu espírito protetor, que é uma mulher, e eu acordando, ela disse no meu, assim, no meu ouvido assim, se você quer a paz, caminhe para a luz. Isso deve ter uns 3, 4 anos, e foi maravilhoso, eu esqueci. Se você quer a paz, caminhe para a luz. E o Alexandre acabou de falar, e que luz é essa? É o Cristo. É o Cristo, é o Mestre, né? Ele é o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida, né? Então, como dizem os espíritos superiores, né? Ele é o modelo mais perfeito que Deus tem oferecido à humanidade para servir-lhe de guia e modelo. Guia, porque o guia vai na frente, né? A gente não vê guia ainda atrás, o guia está na nossa frente. Modelo, porque quem quer se libertar das suas próprias imperfeições, das suas próprias mazelas, tem que seguir o seu exemplo. Tem que abdicar do seu orgulho, da sua vaidade, dos seus desejos, e florescer onde Deus o planta, né? Tem que florescer onde Deus te plantou. A reencarnação não erra de endereço, como dizia Chico Xavier. Chico Xavier. Muito bom, né? A gente está pra... esperando aqui perguntas, colocações de nossos amigos aqui. Fica à vontade, tá, gente? Comentar aqui, olha, tem um comentário do meu amigo Divino. O livre-arbítrio é a maior prova de amor do nosso Pai por nós. Com certeza. Infelizmente, ainda não sabemos usá-lo corretamente. Ainda somos crianças, meu amigo Divino. Sim, mas sim, com certeza. Mas, olha, outra coisa que eu costumo dizer, viu, Max? Assim, a gente se preocupa muito, né? Mas o livre-arbítrio ele é condicionado pela evolução espiritual. Quanto mais evoluído é o espírito, maior o seu livre-arbítrio e maior a capacidade que ele tem de transformar-se e transformar o seu ambiente. E isso encerra o mal em si mesmo, né? O mal nunca dominará o universo, porque ele encerra a sua própria energia em si mesmo, né? Ele se autodestrói. Então, ninguém nasceu para ser mal. O livre-arbítrio é uma ferramenta de evolução da criatura, né? Até que um dia a gente chega e tem a consciência de que o melhor caminho é o caminho do Pai, é o caminho de Deus. Exato. E melhor do que ele, ninguém vai ser. Então, é melhor seguir a sua lei de amor. Fiquem à vontade, quem quiser participar com perguntas ou fazer comentários. Ainda dentro do que o Alexandre falou, do livre-arbítrio, né? Das oportunidades que a gente tem através da reencarnação, de vir, de aprender, de errar e caminhar. Muito bom. Eu me lembrei de vou chamar de piada, uma anedota de salão, onde um cantor americano de ópera, imagina cantor americano de ópera, não tem nada a ver, né? O cantor americano é de outra coisa. Mas... Então, esse era um cantor americano de ópera que ele achava que ele cantava muito. E aí, ele tinha muito dinheiro, conseguiu um patrocínio, ele alugou o Scala de Milão e fez um mega show no Scala de Milão, né? Talvez o teatro mais icônico do mundo para ópera, né? E o cantor foi lá e lotou aquele teatro todo, e ali de italianos, né? Apreciadores da ópera. E o cantor, conhecedor da ópera, e esse cantor americano cantou a primeira ópera. E aí todo mundo começou a gritar bis, 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 e ele cantou a mesma peça. E depois ele cantou novamente, e todo mundo bis, 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 e ele cantou de novo. Quando deu uma quinta, sexta vez que ele já tinha cantado a mesma ópera, ele, não entendendo nada, falou baixinho assim com ele mesmo, com os músicos da orquestra. Ele falou, até quando esses italianos vão querer que eu cante a mesma música? Aí uma senhorinha falou assim, até aprender a cantar a ópera direito.
Que vergonha! Por quantas vezes a gente vai reencarnar? Até fazer direito. Até fazer direito. É mais ou menos por aí, né? Até fazer direito. E eu costumo dizer assim, né? A gente recebe no útero um convite, né? O convite é expresso, pessoal e intransferível, né? Renasça colocando todo o seu melhor. Projete o que você tem de melhor, né? Todo o seu potencial tem que ser projetado, né? E o renascimento, o reviver, o esquecimento, passar pela infância de novo, tudo isso é a demonstração mais clara do amor de Deus, de que você está tendo uma nova chance de aprender a andar, de aprender a falar, de aprender a se expressar, de aprender a domar os seus instintos, né? E evoluir, né? Então, o convite é para a evolução sempre, né? E se enxergarmos alguma coisa errada, pode lavar seus olhos na lente do amor, que são os nossos olhos que estão errados. Né? Cada um tem o seu tempo, cada um tem suas possibilidades, e cada um está onde está porque precisa e merece estar. Algum dos nossos colegas, amigos que estão participando, querem nos brindar com uma pergunta, algum comentário? Temos, além de mim e do Alexandre, temos 28 pessoas participando conosco. Eu quero, enquanto vocês pensam aqui dentro, eu quero fazer uma pergunta para o Alexandre, aproveitar aqui dentro. A gente está falando do apóstolo Paulo, né, das cartas de Paulo. Você comentou hoje de Paulo falar, olha, o bem que eu quero ali dentro, eu ainda não consigo, né, ali dentro. Ou seja, mais uma demonstração de humildade, né, de Paulo, né? Mais uma demonstração de entrega e humildade a Cristo, né? Então, acho que perguntar para você, dentro de uma curiosidade, tudo aquilo que você viu de Paulo aqui dentro, as dificuldades que Paulo passou, que momento que, na sua visão, você acredita que seja talvez o momento mais difícil para Paulo? Pois é, olha, pergunta difícil, né? Mas eu acho que, assim, eu acho que ele mesmo responde, né? Porque eu acho que um dos momentos mais difíceis foi quando ele estava na segunda viagem, que ele vai até Atenas e não consegue montar uma única igreja em Atenas, e sai dali cabisbaixo, sai dali muito entristecido, abatido. O próprio Timóteo percebe isso, né, que vai até ele, e o convida para ir para Corinto, né? E em Corinto ele encontra Áquila, Prisca, Lloyd, Eunice, encontra todos aqueles cristãos que ele amava tanto, e aí reinicia o trabalho, mas mesmo assim, Atenas, né, eu acho que pesou muito no coração dele, tanto é que a gente sabe que Paulo hoje é aquele espírito encarregado pelo Cristo para atrair para o Cristo aqueles espíritos altamente intelectualizados que ainda não amam, né? Então, uma das missões de Paulo é essa, pegar, resgatar esses intelectualizados que ainda não trabalham a lei do amor dentro de si, né? Mas um dos momentos mais tocantes que eu acho foi aquele que ele está só na igreja de Corinto e chora, né? Porque estava tanto problema, tanta dificuldade, aquelas primeiras igrejas que ele fundou, só mandando problemas, só mandando conflitos e conflitos difíceis, e aí ele chora e Jesus aparece para ele a segunda vez quando o inspira a escrever as cartas, né? Esse momento é muito lindo, né? Então eu acho que quando ele chora e pede ajuda, olha, Senhor, não estou dando conta, né? Tarefa está difícil, está pesado o negócio, me ajuda. Jesus aparece e fala, Paulo, não te preocupes com as necessidades do serviço, né? Tudo tem seu tempo. Poderás atender a todos pelos poderes do Espírito. Jesus responde em parábolas para Paulo. E é óbvio que Jesus ensina e responde em parábolas, porque ele não está ensinando só Paulo, ele está ensinando nós hoje. Nós hoje estamos usando os poderes do Espírito, né? Da internet, da nossa consciência, do nosso entendimento. Então, usando todos os seus potenciais no trabalho do bem. E Jesus completa. O verdadeiro valor da tarefa não está na presença do trabalhador, mas sim no seu verbo santificante, no seu exemplo e no seu poder de transformação de si mesmo. Então, Jesus é muito enfático nisso, né? Jesus não é pescador de rede, ele não está jogando rede e catando um monte de gente, não. Jesus é pescador de vara, vai ali coração por coração. Agora é esse coração, agora é esse coração.
Jesus é para tocar o coração de um por um. Ele fez isso com todos, né? Todos que ele passava, cada um que ele convidava para ser apóstolo. Mas só para a gente passar para a pergunta aqui do Theo, José Timóteo, que é o Theo, mas só para antes de passar, para a gente comentar a pergunta do Theo, eu queria falar assim, a minha passagem que eu sinto muito Paulo ali dentro, é quando ele sai de Tarso, e o pai dele rejeita, pesado ele já também. Tinha ficado no deserto 3 anos, e ele fica dentro da caverna ali dentro, e aí nem os cristãos queriam vê-lo, porque tinham medo, e nem mais os judeus queriam vê-lo, queriam aceitá-lo, achavam que ele era louco. O pai tinha deserdado ele ali dentro, não queria falar com ele, e aí aquele momento que ele fala, mas né, ele está ali dentro absolutamente também entregue, e aí Abigail vem, né, e ama, trabalha, espera e perdoa, né? E aí ele volta para lindíssimo. Com certeza vai estar semana que vem aqui isso, né? E aí volta a TC de novo, né? Mas o Theo pergunta para a gente assim, né? Tantas dificuldades temos no mundo de hoje, tantas trevas, como encontrar a luz, né? Vai lá, Alexandre, comece. Mas olha, eu penso assim, tem muita gente que fala, olha, tá tão difícil. Há 2000 anos, os cristãos davam a vida, viravam chamas, eram incendiados vivos. Há 150 anos atrás, no Brasil, tínhamos escravidão. Então, se a gente for estudar um pouquinho da nossa história, nós estamos muito bem. Hoje, quem tem preconceito é mal visto, né? O indivíduo tem que ter a sua liberdade, suas opções, né? Então, eu penso que evoluímos muito e evoluiremos cada vez mais. E a resposta para a pergunta do nosso irmão José Timóteo, é que a doutrina espírita nos dá. Fora da caridade, não há salvação. Então, a salvação, para nos iluminarmos, é praticarmos todo o bem que esteja a nosso alcance, a tudo e a todos que nos rodeiem. É a prática do bem que nos liberta das próprias trevas que temos dentro de nós. É o exercício do amor ao semelhante. E é um exercício mesmo, né? Assim como a gente tem que fazer exercício com o nosso corpo físico, o exercício de nossas virtudes tem que ser praticado. E é através da caridade. O exemplo maior da doutrina espírita. Eu queria te complementar da gente confiar em Deus. Da gente confiar em Deus. Nós precisamos confiar em Deus. A gente sabe que, sim, tem trevas aí dentro, tem tantos ainda almas, né, que ainda se comprazem no mal, Nós estamos num momento de transição muito forte do nosso planeta, estamos saindo de provas e expiações para o mundo de regeneração, essa guerra espiritual ela fica mais forte, mas nós precisamos sempre confiar que a nave não está à deriva. A nave não está à deriva. Cristo é o governador do nosso planeta, o governador do nosso sistema, e Deus é quem comanda, respeitando o nosso livre-arbítrio. Então, não está à deriva. E vamos também pensar que a vida não é esta existência, como a gente viu aqui dentro, agora Emmanuel comentando. A nossa vida, nós já vivemos N existências e viveremos N existências novamente, até a gente conseguir fazer o reino de Deus em nós. Então, nós precisamos realmente confiar em Deus, ter fé em Deus, e 1000 vezes, e é isso que a gente precisa lembrar, a gente receber a violência do que a gente fazer a violência. Então, nós precisamos confiar em Deus. É o momento que a nossa fé está sendo provada. Tem dias realmente terríveis, que você olha e fala, mas para que lado nós vamos? Mais isso, mais aquilo, mais corrupção, mais isso. Mas a gente tem que olhar e lembrar de que nós somos filhos de Deus. Perfeito. E outro, né, Max? Quem precisa roubar, quem precisa espoliar, quem precisa mentir, quem precisa se sentir melhor do que o outro, diminuindo o seu semelhante, já é infeliz por si só. Por si só já é alguém merecedor de piedade, né? Sem entrar em mérito de política aqui, eu queria trazer, peço 2 minutos para trazer, que ele falou de luz, e eu me lembrei de uma passagem do Cristo, uma passagem que toda vez que eu ouvia me emocionava muito, até hoje me emociona. Vou tentar me emocionar menos para conseguir completar essa passagem. É uma passagem muito emblemática, porque Jesus havia sido condenado, havia sido açoitado e estava carregando uma cruz que representava a nossa ignorância.
A cruz que Jesus nos fez carregar é a cruz da nossa ignorância, né? Do mal que, enquanto humanos, ainda carregamos. E, resumindo, após cair pela terceira vez, Jesus não tinha mais forças físicas para carregar a cruz. E aí o soldado que estava chibatando Jesus vê um homem forte de Samaria, um samaritano, e Simão Cirineu, e fala, você, carregue a cruz dele. Eu falei, eu não, eu não sou condenado, eu não tenho nada a ver com isso. E ia saindo, aí o soldado bateu com o chicote no ar, eu estou mandando, você vai carregar. Porque o Jesus estava cercado de mulheres, cercado daquelas mulheres piedosas que foram as únicas que conseguiram acompanhar o martírio do Cristo até o final. E esse homem carrega a cruz, e ele pega a cruz de Jesus caído, Jesus cruza o olhar no dele, e esse homem não consegue entender. E ele fala, eu vou carregar, mas essa cruz não é minha. E carrega até o Gólgota, onde Jesus ia ser crucificado. Quando, chegando ao Gólgota, o homem devolve a cruz para Jesus, Jesus fita ele mais uma vez e responde para o Cirineu, né, para Simão, meu filho, que Deus te abençoe a dádiva bem-vinda, porque mesmo a contragosto, todo bem que praticas é uma luz que se acende em seu caminho. E esse homem volta para casa estonteado, não entendia a serenidade de um condenado, de um malfeitor, de alguém que estava sofrendo a maior condenação do povo judeu. E ele chega na casa dele e ouve a filhinha gritar, papai, papai, consigo ver e ouvir, papai. Ele tinha uma filha deficiente, e essa filhinha vai correndo e o abraça. E diz assim, há quase 1 hora atrás, uma luz me envolveu, um perfume suave, e voltei a ver, papai. Como sou feliz. E aí Simão olha para o Gólgota e lembra o momento em que ele carrega a cruz de Jesus. Jesus tirava dos ombros dele a cruz que esse homem carregava, que eram as deficiências da própria filha. Isso está no folclore espiritual daqueles que foram tocados pelo Cristo. Por isso que os cristãos entravam no circo cantando. Eles não tinham medo da morte física, porque sabia que o corpo físico é apenas um instrumento para o espírito. E o testemunho da imortalidade da alma era o que libertaria as suas consciências de qualquer culpa, de qualquer delito, né? Então essa passagem me marcou muito, que o nosso irmão falou da luz, né? Então a luz que Simão acendeu foi carregar uma cruz que não lhe pertencia. Então mesmo a contragosto, meu irmão, faça o bem, porque será uma luz no seu próprio caminho. Perfeito. É isso que é o que nos cabe. De novo, vamos lembrar do nosso livre-arbítrio. Qual grau de influência nós temos, por exemplo, quanto a alguém que tenha poder, que tenha cargo, às vezes é limitado, sempre é limitado. Não é claro. É sempre limitado, né? A gente tem nosso posicionamento, a gente tem nossa cidadania, a gente pode usar até dos instrumentos legais, mas é sempre limitado. Agora, aquilo que eu posso fazer, isso depende de mim. Viktor Frankl, lá o psiquiatra e psicanalista austríaco, né, que escreveu depois sobre a logoterapia, né, todo o processo, quando saiu nos campos de concentração, a psicologia dos campos de concentração, ficou em Auschwitz, né, e quando ele sai lá dentro, ele escreve em busca do sentido da vida, e ele que na verdade ele está falando exatamente do livre-arbítrio, e ele fala, o que eu vou fazer no momento seguinte, ninguém pode tirar de mim. Exatamente. Ninguém pode tirar. Então, Jesus, por exemplo, foi açoitado, foi machucado, uma coroa de espinhos. O que ele podia fazer no momento seguinte era dele. E o que ele fez? Ficou em silêncio e perdoou, e ainda pediu ao Pai que perdoasse, porque não sabia o que fazíamos naquele momento. Então, aquilo que nos cabe fazer, ninguém pode tirar da gente. Então, é o que o Alexandre está falando aqui dentro, né? Façamos o bem, né? Trabalhamos o bem, que é exatamente a carta hoje, né? O capítulo 2 da carta aos Romanos. Exatamente. Né? Que é fazer o Paulo bem. Paulo soprando para a gente aqui. Fazer o bem. Né? Acho que está ótimo. Agradecer a todos nós, daqui a pouco fazer a nossa prece, mas agradecer a todos que participaram conosco, temos 30 pessoas, e paramos aqui dentro um pouquinho para falar sobre Paulo, para falar sobre Jesus, para falar um pouquinho de Estevão, né? E incentivando a todos a ir lá buscar lá na Bíblia, né, carta aos Romanos,
capítulo 2, buscar ali dentro, quem sabe ainda ter um tempinho hoje, ler novamente, também ler, podendo ler aqui dentro o comentário do Evangelho de Emmanuel, né? É assim que a gente vai crescendo. Aqui não tem ninguém que sabe mais do que ninguém, o que nós estamos fazendo é estudando, aprendendo junto, né? E com certeza, a gente falava antes aqui, com certeza, eu e o Alexandre somos os que mais precisamos, nós já não mais necessitados. Não estava aqui, né? Com certeza, Max. Vou colocar uma música. Agradece pra gente? Opa. Vou fazer a prece e depois a gente se despede. Tá. O Alexandre coloca a musiquinha dela, também tem a minha aqui, que eu gosto. Se quiser, a minha tá no gatilho aqui. Eu gosto muito. Mestre Jesus, novamente na sua presença, mestre amigo, queremos lhe agradecer. Queremos lhe agradecer pelo seu legado de amor, por ser este modelo a ser seguido. Tu és o próprio caminho, o próprio caminho. Tu és a própria verdade, tu és vida e vida abundante. Que nós possamos todos os dias, Cristo amado, nos aplicarmos a seguir nesse caminho. Que nós possamos, Jesus, todos os dias nos esforçarmos um pouco mais para chegarmos a mais perto de Ti. Que nós possamos, Mestre amado, definitivamente deixarmos de ser rebeldes e buscarmos o caminho da luz, da Sua luz, porque é através do nosso esforço em trabalhar no bem, em trabalhar na luz, é que conseguiremos atingir a paz. Só conseguiremos ter a plena paz íntima, da tranquilidade do ser, se nós continuarmos a nos esforçar pelo bem. Sabemos das dificuldades, sabemos que somos seres em construção, que temos tanto ainda a crescer e a evoluir. Mas que nós tenhamos todos os dias mais, Jesus, a consciência de que a dor nos ensina, de que a dor nos lapida, de que o sofrimento, se passado com resignação, limpa as nossas chagas e as nossas feridas. De que a caridade praticada de todas as formas, em todos os momentos e com todas as pessoas, coloca luz neste caminho. Que possamos, Jesus, continuarmos firmes neste processo, nessa caminhada, nessa jornada de transformar a nossa vida no reino de Deus. Que possamos, ao cair dessa noite, durante o descanso do espírito, quando o corpo físico se encerrar ao sono, continuarmos o nosso evangelho de luz, com os nossos espíritos protetores, com os benfeitores espirituais que benfazejam a nossa vida com luz. E que tu, Jesus, seja sempre a nossa estrela, a estrela divina, a estrela do amor, a luz a nos guiar. Assim seja. Que assim seja, meu irmão. Que assim seja. Gente, um grande abraço a todos, uma boa noite, uma noite de paz. Muito obrigado, meu amigo Alexandre. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Mais uma vez, aproveitando, hoje é segunda, sexta-feira foi aniversário do Alexandre. Opa. Que Deus o abençoe. A gente quase não lembra disso. Deus o abençoe. Tem um presente para você que essa semana eu vou entregar. Adivinha? Uma coisa é um livro. É uma coisa extremamente difícil de te dar. É um livro sobre Paulo que você não tem. Meu Deus! Poxa, já gostei. Eu gosto de livro grosso, porque quando não estou lendo, serve de travesseiro. Você vai gostar, você vai gostar. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, uma boa noite. Que todo mundo segunda que vem, se Deus quiser, né, Max? Estamos de volta. Segunda-feira, às 19 horas de Manaus, 20 horas de Brasília, estaremos aqui na graça de Deus. Deus abençoe a todos. Grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Abraço. Tchau. Tchau.